Tempo histórico, aqui nós vamos falar em história, onde o tempo ele é uma questão fundamental para a nossa existência. E, inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra, eles determinaram a contagem desse item por meio de constante observação dos fenômenos naturais. Então, quando esfriava, quando esquentava demais, então eles começaram aí vamos dizer, pelas estações do ano. Isso tinha como eles estarem fazendo aí a contagem do tempo, quanto tempo faltava para a próxima estação mais quente, a próxima estação mais fria, a estação que as flores caíam, que elas voltavam. Então, eles iam começando a fazer a contagem aí do tempo a partir dos fenômenos naturais. E o tempo empregado pelos historiadores é o chamado tempo histórico. E ele possui uma importante diferença no tempo cronológico. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá para a mamãe aqui. Então, a história ela estuda as sociedades humanas, a presença e as ações de mulheres, homens, crianças ao longo do tempo. E os historiadores eles chamam esse de tempo histórico, porque ele possui uma importante diferença do tempo cronológico. E o período histórico, ele pode... Gente, só bem rapidinho, prestem atenção aqui na explicação. Depois, eu digo a página para vocês fazerem a atividade. Porque como é a revisão, a gente vai fazendo, aí vai falando com vocês, tá? Não fiquem focados na página. Fique focado, ligado aqui na apresentação do slide, que é mais importante para vocês, tá? Então, vocês ficam olhando aqui na apresentação do slide, fica mais fácil. Quando for depois eu dizer, ó, página tá para vocês fazerem a atividade, tá bom? Porque o que está no slide, ele não tá em determinada página no livro. Então, eu pego o livro, dou uma olhada, dou uma estudada, eu vou pegando o que vai sendo bem importante para ser a gente mastigar e eu vou colocando no slide. Então, não adianta eu dizer, ó, vamos para tal página, porque não vai estar lá do jeito que está aqui no slide, não vai estar lá na página, tá? Tá diferente, vai estar assim, com outras coisas, com outras palavras, então pode ser que vocês vá confundir. Então, é melhor prestar atenção aqui no slide, tá? Na explicação, e depois eu digo quais são as páginas que vocês irão fazer a atividade. E tudo que eu falar aqui vai estar na atividade, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Não se preocupe em saber qual é a página agora, nesse momento. Então, foca na explicação, foca aqui no slide, tá bom? Então, o período histórico ele pode ter diferentes durações. Então, nós estudamos que tem os fatos e acontecimentos, eles ocorrem em curto período de tempo. No caso, assim, vai ser o de vocês. O nosso nasceu de vocês, agora, no momento. O meu já passou esse fatos ou acontecimentos, que foi assim, mais ou menos, vamos dizer que no ensino fundamental, quando vocês começam a estudar, vocês já tiveram aí os fatos e acontecimentos na educação infantil, vocês agora estão nos fatos e acontecimentos do ensino fundamental. Depois vocês terão aí os fatos e acontecimentos do ensino médio, depois da faculdade e assim por diante. Então, são acontecimentos em curto prazo. Então, são os fatos e acontecimentos que ocorrem em curto período, em curto prazo. Nós temos aqui as mudanças que são percebidas na passagem de dezenas, centenas de anos. Nós temos também as transformações que demoram milhares de anos. Como o processo é longo, como o desenvolvimento da agricultura e as mudanças da paisagem. Tá? E nós estudamos também sobre as fontes históricas. Então, as fontes históricas é a ciência que vai estudar o passado. Então, os historiadores vão procurando, vão pesquisando e vão descobrindo o que aconteceu, o que ocorreu há centenas ou milhares de anos. E todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas. Então, podem ser as materiais e as imateriais, onde nas fontes históricas elas são utilizadas pelos historiadores para entender melhor a sociedade estudada. E falando em fonte histórica, nós temos
as fontes históricas. E fonte histórica é tudo aquilo que pode fornecer ao historiador informações sobre o passado. Então, uma carta, um bilhete, uma imagem antiga de uma cidade, como nós temos aqui essa imagem dessa cidade, nós temos carta, nós temos as pinturas rupestres nas... Eita, o sono, Tiago. Nós temos as pinturas rupestres, por exemplo, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, quando a gente estudou, que vocês viram lá a Serra da Capivara. Nós temos aqui, essa também é uma fonte histórica que a gente pode estudar como eram os veículos antigamente, como era que eles eram puxados, se tinha motor, se não tinha. Então, é tudo aquilo que vai fornecer informação sobre o passado, tá? Então, os historiadores, eles vão pesquisando, procuram saber como era que aquilo era usado, como era naquele tempo, naquela cidade, o que era que continha naquela carta, quais as informações que tinha. Então, tudo isso quer dizer que é uma fonte histórica, que ela fornece informações. E as fontes históricas materiais? É tudo que for materialmente constituído e que possa fornecer informações para análise. Então, objetos, esculturas, pinturas, fotografias, documentos, escritos, livros, móveis, roupas. Então, ó, livro, a gente pega um livro, quando vê a data dele já está bem avançado, já está bem antiga, já tem uma história. Muitas vezes esses livros antigos, eles têm dedicatórias, quem dedicou, qual foi o momento, como foi, tá? Esculturas, nós temos esculturas de diferentes épocas, um documento, uma identidade, um passaporte, é um documento com material histórico, quando ele vai estar dando aí informações para análise. Uma foto antiga, o pessoal na praia, como era que eles iam à praia antigamente, como era que eles se comportavam na praia. Uma roupa, no time de futebol, como era esse terno do time de futebol, como era antes, como era feito, como era o design, como é hoje. Então, tudo isso são fontes históricas. E essas são materiais, porque a gente está vendo, a gente pode tocar, dependendo do material, de quem for, a gente pode estar tocando nela. E as imateriais é tudo que não for materialmente constituído e que possa fornecer informações para análise. Então, a música, lendas, línguas, crenças, entrevistas de história oral, por exemplo. Então, vou fazer uma entrevista. Eu fiz uma entrevista com João Vitor. Então, isso aí eu vou pegar, vou transmitir essa entrevista via rádio. Então, ela é uma entrevista ouvida, ela não é uma entrevista escrita. Então, ninguém está lendo, ela está ouvindo. Então, ela é uma entrevista, ela é uma história oral. Então, ela é uma fonte imaterial. As lendas, as músicas, muitas músicas antigas nós temos aí, nós temos a letra, temos, mas a música, quando ela toca, você quando está ouvindo, você fica imaginando o que é que aquela música ela está passando, a mensagem que ela está passando para você. 50 anos de glórias, tens imortal e tricolor, os efeitos da tua história, canta o Rio Grande com Amor, que é o hino do Grêmio de 1953, ideogramas, língua falada, entrevista gravada, lendas da mula sem cabeça. Tudo isso aí são entrevistas de histórias orais, são lendas, são línguas. Nós temos aqui a língua japonesa, entrevistas orais, aqui um rapaz entrevistando o outro. Nós temos a lenda aqui da mula sem cabeça. Então, essas são fontes imateriais, que a gente não vê, não toca, a gente escuta. E nós temos aqui, falamos também sobre as fontes escritas, que são documentos escritos, como cartas, livros, certidões de nascimento.
E esses registros, eles podem ser cartas, jornais, revistas, relatórios, leis, anúncios, documentos oficiais, cartoriais, diários. Então, as meninas que gostam de fazer diário, então é uma fonte escrita aí. Futuramente, se você pode estar mostrando a alguém, você vai pegar, você vai lembrar o que era que acontecia, o que era que você anotava, como era que você participava desse momento. Então, isso é uma fonte escrita. Isso vai fazer parte da sua história. As fontes visuais, elas são imagens, representações produzidas por uma sociedade, como a pintura rupestre, obras de arte, filmes, fotografias. E eles são fonte histórica não material, a pintura rupestre. São fontes históricas como fontes históricas são os documentos que permitem ao historiador recontar e interpretar os fatos passados e construir a história. As pinturas rupestres, que foram feitas por homens pré-históricos. E esses habitantes deixaram as pinturas registradas, suas ações sociais nesse registro visual. Então, aqui nós temos uma fonte histórica visual. As orais, que nós já estudamos, são não escritas. As fontes históricas não escritas podem ser materiais, iconográficas, orais e etc. Ou seja, pode ser obras de artes, brinquedos, fotografias, moedas, armas, ferramentas, monumentos, pinturas, filmes, músicas, construções. Então, elas são aí as fontes históricas não escritas, elas são orais. Nós temos aí as cantigas de rodas, as lendas, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas. Os filmes são fontes orais. Com o passar aqui das nossas histórias, do nosso livro, nós falamos sobre os fatos históricos do tempo e nós começamos a estudar sobre nômades e sedentários. Então, os nômades, eles ficavam procurando sempre a caça, o seu alimento, eles saíam à procura de sua sobrevivência. Já os sedentários, eles começaram ali a produzir em um determinado local. Os nômades, em suma, eram pessoas que não viviam fixas apenas em um local, em um lugar, e eles utilizavam dos recursos naturais, como a água e alimento de um local, e quando acabavam, mudavam para outra região. Então, hoje eu estou aqui. Então, aqui tem água, aqui tem alimento, aqui tem fruta, aqui tem peixe. Então, eu vou estar por aqui. Quando esse recurso acabava, eles iam à procura em outro local, em outro determinado local. Já os sedentários, eles já começaram a procurar fixar moradia. Eles já começaram a fixar sua moradia. Então, os povos sedentários foram o que tornou possível o surgimento da civilização e da sobrevivência. Os grandes grupos humanos, algo que não ocorria antes na prática da agricultura. Então, os nômades, eles não tinham a prática da agricultura, eles já pegavam tudo pronto. Já os sedentários, não, eles começaram a plantar, começaram a aguardar que aquele tempo ali passasse e ele pudesse colher aquilo que ele plantou. Então, foi começando aí o processo da agricultura. Isso lá no Neolítico. E também nós estudamos e falamos aqui nesses capítulos sobre a descoberta do fogo.
que os cientistas explicam que o fogo surgiu na Terra há quase 400 milhões de anos. E nessa época formaram-se na atmosfera os raios que provocaram os primeiros incêndios. Então, quando começava aí a trovejar, relampejar, então vinham aí esses raios e eles começaram a observar que quando eles caíam em determinados locais, começava ali um fogo. E quando eles chegavam perto para ver o fogo, sentir a quentura, então eles começaram ali a ficar curiosos sobre o fogo. Nossos ancestrais, eles tinham medo dos raios, mas com o passar do tempo foram se aproximando de lugares onde eles caíam e provocavam incêndio. Notavam madeiras em brasa, resultado de árvores queimadas e as percebiam como fonte de calor. Então, ficou aí a curiosidade de saber como fazer, eles mesmos produzirem aquele calor, eles mesmos produzirem aquele fogo. Mas as brasas ali, quando eles iam e percebiam a fonte de calor desses pedaços de madeira em brasa, eles percebiam que as brasas elas duravam pouco. E o homem não sabia como produzir outros. Então, ficava a dependência dos raios. E foi aí, aos poucos, lentamente, que descobriu que o atrito das pedras e os paus produzia faísca, que transformava depois em chama. Então, tudo isso foi com o passar do tempo. Não foi assim de uma hora para outra. Ah, descobriu hoje. Não. Eles foram procurando, foram observando os raios quando caíam, como era o que acontecia, que ficava um pedaço de madeira em brasa, ele começava ali a sentir o calor e ficaram ali na curiosidade de estar querendo saber como era que aquele fogo poderia ser produzido por eles, não estar esperando só pelos raios. E o fogo estava dominado pelo homem. Isso representou um avanço enorme para a espécie humana. E a partir daí dessa conquista, o homem podia se aquecer, afastando animais selvagens do lugar onde vivia, cozinhar. Então, com a descoberta do fogo, eles começaram aí a espantar e afastar aqueles animais selvagens predadores. Então, eles não tinham mais aquele medo, tanto aquele medo, não corria, procurava aqueles locais como as cavernas para ele estar se escondendo. Poderia sim ficar lá para estar se protegendo do frio, do vento, dos animais, mas na abertura ali daquela caverna, ele sempre gostava também de colocar uma fogueira ali para estar afastando os animais. E, gente, nós temos nossa atividade, nós vamos fazer uma atividade com vocês, mas antes dessa atividade, eu vou dar aqui para vocês as instruções, como a gente faz sempre. Por quê? O que é que acontece? Sempre eu falo, mas sempre esquece. Então, vamos estar lembrando aqui dos nossos combinados, tá? Então, os nossos combinados de atividade. E vocês ouçam a explicação da atividade, como é que ela vai ser bem direitinho. Então, preste atenção, o que é que você vai fazer. Procure, gente. Quando você estiver fazendo a atividade, leia. Não vá simplesmente pegar e fazer sem ler. Muitas vezes está com a resposta incorreta. Então, você precisa ler a informação que tem ali naquela página. Então, se tem um pequeno texto para você ler e responder as questões seguintes, você tem que ler atentamente, não simplesmente passar para as questões. Você tem que ler primeiro, tá? Então, preste atenção na explicação também e preste atenção quando você estiver lendo o seu livro. Quando tiver dúvida, você vai me perguntar pelo WhatsApp. Se colocar no grupo e não responder no grupo, é porque eu respondi no privado daquele coleguinha, que eu acho mais interessante, eu acho melhor responder a ele, porque às vezes a sua dúvida não é a dúvida do outro colega e acaba gerando aí uma confusão depois de ideias, tá? Nós temos 1 hora para atividade, para realizar essa atividade.
Quando faltar 5 minutos, toda vez eu aviso. Então, não precisa estar perguntando que hora vai voltar, que hora vai voltar, que horas são, quantos minutos faltam. Eu aviso, tá, gente? Não se preocupe. Deixa o grupo a perguntas relacionadas à atividade, tá? Então, muitas vezes ficam conversando, coisa que não é de interesse do assunto. Então, foge um pouquinho aí da história, do que a gente está assistindo, do que a gente assistiu, do que a gente viu. Vocês ficando ligadinho, tudo dá certo. Então, as atividades são nas páginas 178, 179 e 180. Vou estar aqui na imagem da Idade da Pedra, aqui, ó, dos Flintstones. Então, 178, 179 e 180, tá? Anota aí do ladinho, faz um círculo no livro, aí no número do lado, e preste atenção aqui que a gente vai fazer a explicação da atividade, tá? 178, 179 e 180. E eu vou fazer aqui a explicação para vocês da atividade, tá bom? Então, vão pegando o livro, vão abrindo para a gente ir para a página 178, tá? Vamos lá para a página 178, onde eu vou fazer aqui a explicação para vocês da atividade, tá bom? Então, na página 178, deixa eu ver se ele vai aqui. Meu desenho. Isso. Você vai ler aqui, ó, o que você aprendeu. Então, você vai ler isso aqui, bem direitinho, com bastante atenção. E após você ler, você vai observar aqui nesse primeiro. Encontre 6 fontes históricas no diagrama abaixo. Tá? Você lê aqui, que vai ser importante também para você, para a sua aprendizagem. E após você ler isso aqui, você vai fazendo as outras questões, tá? Então, lê o quadro sobre o que você aprendeu. E você vai ler, vai depois para o primeiro, encontrar 6 fontes históricas. Nós falamos das fontes históricas agora, tá, gente? Então, não vá simplesmente... Ô, tia, tem uma palavra aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bia, bio. Oh, tia, tem essa palavra. Não, eu quero fontes históricas e só tem 6. Ô, tia, ó, gente, tem assim para o lado, tem subindo. Então, preste atenção direitinho, vá com calma, não precisa pressa, precisa de atenção. O que você precisa é ter atenção para fazer essa atividade, tá? Na próxima página, na 170, deixa eu só, agora eu volto. Isso. Na 179, onde você vai ligar as imagens à atividade correspondente, tá? E aqui embaixo de cada imagem, você vai colocar se é dos nômades ou dos sedentários, tá? Então, você vai observar cada imagem, vai ligar aqui para o lado cada imagem, a atividade correspondente ao que está escrito, prática de caça, pesca e da coleta de frutos e raízes. Então, você vai observar qual dessas imagens aqui está relacionada à prática de caça, pesca e da coleta, tá? E em seguida você vai colocar aqui embaixo, se foram os nômades ou os sedentários que faziam isso aqui, tá? E finalizando na página 179, voltou. Na página 179, você vai fazer o seguinte. Não precisa se reunir com o coleguinha. Professora, é para ser feito com 2. Não, mas esse aqui você pode fazer só. Não precisa ser com o coleguinha, tá? Você vai usar aqui a sua criatividade, vai valorizar a sua criatividade, vai inventar
e associar essas palavras aqui. Seguinte, você vai incluir algumas palavras-chave desse quadro para escrever um pequeno texto sobre a importância do domínio e da utilização do fogo pelos seres humanos. Então, você vai observar aqui a ilustração, a imagem, e você vai fazer um pequeno texto, tá? Então, você vai utilizar essas palavras aqui, vai ter que ter essas palavras no texto e ir se inspirando na imagem. Ó, pouquinha coisa, tá, gente? E a outra, não precisa ser tudo, mas você precisa fazer um texto que tenha coerência, tá? Bem bonitinho, direitinho. Então, escreva um pequeno texto sobre a importância do domínio e da utilização do fogo pelos seres humanos. Então, tem a imagem aqui para vocês se inspirarem e tem aqui as palavras-chave, tá? E seguinte, gente, vai fazendo a atividade, terminou, não é na hora que você está fazendo a atividade, não, é quando você terminar, você manda a imagem da atividade feita para mim, tá bom? Não é você fazendo a atividade, é quando a atividade já estiver pronta, beleza? São 9h10, 10h10, estamos voltando, tá? Pode ser diferente aí no relógio de vocês. A hora pode estar diferente da minha, tá?